Olá pessoal! Hoje vamos de parte 5 da história. Amor egoísta. Mudando de cena, agora vemos Taejin sentado escutando música, enquanto verifica seu celular. Ele está olhando para as mensagens que trocou com Jiui. Na mensagem eles falavam sobre marcar para sair juntos, mas Jiui diz que irá trabalhar no sábado, e Taejin começa a insistir um pouco, tentando encontrar um dia que seria bom para ela. Ele fica nervoso ao reanalisar as mensagens, pensando que não deveria ter respondido desse jeito, pois assim ele acabou parecendo uma criança mendigando por atenção. Obstinado, ele começa a falar que normalmente as pessoas dizem que jovens maduros são muito mais charmosos, então primeiro é melhor começar com um tom mais adulto e relaxado. É quando de repente ele é surpreendido por Yeondo, que chegou de mansinho por trás sem ele perceber. Ele pergunta o que Taejin está fazendo e por que está falando sozinho. Yeondo começa a tirar o casaco, enquanto pergunta o porquê ele está no restaurante. Taegun ri um pouco sem graça, e responde que como eles reabrirão em apenas alguns dias, então ele decidiu vir para fazer uma limpeza. Yeondo responde dizendo que já que ele está ali, então é melhor aproveitar para praticar o cardápio. Taejin chama por Yeondo, e diz que tem uma coisa que ele queria perguntar já tem um bom tempo. Então olhando para Yeondo ele pergunta: "Você está saindo com alguém, não está?" Yeondo não dá muita atenção, mas ele continua, e fala que já suspeita disso há muito tempo, pois às vezes Yeondo parava de trabalhar sem motivo, e houve muitas vezes em que ele ficava muito tempo sem dizer sequer uma palavra durante o intervalo, e também tinha as vezes que ele saía do nada só para atender uma ligação. Taejin também fala que ainda consegue sentir um leve cheiro de perfume feminino, e provoca Yeondo dizendo que ele tem uma percepção afiada e sabe que está certo. Mas a atenção dele é desviada do assunto, quando recebe uma notificação em seu celular. Ele olha e não consegue acreditar, é uma notificação de que Yeondo começou a seguir ele nas redes sociais. Taejin fica eufórico por Yeondo finalmente ter criado uma conta, ele diz que isso é ótimo e que as redes sociais também servem para conhecer pessoas. Yeondo não muito animado, apenas diz para ele parar de falar tanto, e começar a cozinhar. Mas Taejin não consegue se conter e continua a encher ele de perguntas. Ele pergunta se ele criou isso agora, por causa de uma garota, e se ela é bonita. Ele também pede para ver uma foto, e diz que quer saber há quanto tempo eles estão saindo. Então a cena muda, e agora vemos Yeondo chegando em sua casa. Ele está com os olhos fundos, atordoado de tantas perguntas que Taejin fez enquanto eles cozinhavam. Ele senta no sofá se sentindo exausto. Então decide assistir alguma coisa, e pega o controle para ligar a TV. Mas assim que a TV liga, surge na tela a imagem de Seo-jeon, sua ex. Com um olhar sério, ele fica observando a cena, mas de repente seu celular começa a tocar. Ele verifica, e é uma mensagem de Yumin. Ela pede desculpas pelo horário, mas diz que só agora se lembrou que no dia seguinte é domingo, e pergunta se está tudo bem começar amanhã com o plano deles. Olhando para o celular, ele pensa que não há motivos para negar. Enquanto isso o filme continua a passar na TV. Ele se prepara para responder a mensagem. Mas de repente congela, ao ouvir a voz de Seo-jeon em uma fala do filme dizendo: "Você me ama, certo? Me ama e me odeia ao mesmo tempo, não é?" Inconscientemente, como se respondesse à fala de Seo-jeon, ele acaba digitando em seu telefone: "Isso mesmo." Enquanto isso, o filme continua, e então somos levados até Yumin, que também está assistindo o mesmo filme em seu computador. Ela pensa que a história é um pouco estranha, mas a atuação dela é muito boa. Ela verifica seu celular, e ao ver que Yeondo ainda não respondeu, se pergunta se ele já estaria dormindo. Mas então finalmente chega uma mensagem, onde ele escreveu: "Isso mesmo. Tudo bem." Yumin fica um pouco confusa, se perguntando se será que ele apertou o botão errado sem querer enquanto escrevia. Ela também começa a pensar que apesar de não ser um namoro de verdade, ela precisa se preparar adequadamente, e pensa no que irá vestir. No dia seguinte, já vemos Yumin parada na rua, enquanto espera por Yeondo. Ela verifica a hora em seu celular, e pensa que já passou do horário combinado, e se pergunta se será que ele vem mesmo.
Ela pensa que vai esperar mais um pouco, e se ele não chegar, então ela pode ligar. Mas de repente se pode perceber uma sombra surgindo atrás dela. É Yeondo, que chama seu nome por trás igual a uma assombração, quase matando ela de susto no processo. Yumin pergunta por que ele saiu dali, e fala que isso realmente a surpreendeu. Ele diz que estava esperando, e ela percebe que ele já tinha chegado antes dela. Ele pergunta o que eles vão fazer agora. Ela responde que eles primeiro vão andar um pouco pela rua, e depois irão almoçar. Ela aponta, dizendo que se seguirem naquela direção, chegarão a uma rua com várias cafeterias. Enquanto Yumin fala, ele começa a olhar em volta. Há muitas pessoas na rua, e aquelas ruas são familiares para ele, o que acaba trazendo algumas memórias em sua mente, uma lembrança de uma discussão com Sojong, no dia em que ele terminou com ela. Yeondo leva a mão até seu rosto um pouco abatido. Atordoado por suas memórias, ele fica pensativo por um momento. Yumin, que ainda estava falando sobre os planos para aquele dia, para de repente, ao perceber o estado de Yeondo. Sem entender, ela se pergunta por que ele está com essa cara, e pensa que ele parece estar de mau humor. Mesmo assim ela continua falando, e Yeondo apenas a observa, enquanto ela explica que nesse bairro, aquela rua de cafés é conhecida como um ponto para encontros. Então se o seu ex for a um encontro lá, existe uma boa chance de eles se cruzarem. Mas então Yeondo joga um balde de água fria nela, ao perguntar o que aconteceria se ele for para outro lugar. Yumin, desanimada, diz que se isso acontecer, então hoje seria um dia perdido. Yumin fica pensativa, mas imagina que se continuarem tentando, tem certeza que nos próximos 2 meses, eles vão acabar se cruzando, nem que seja uma única vez. Ela está determinada a não desistir. Então, continuando com o plano, eles vão para a rua que Yumin havia falado. E chegando lá, a rua está repleta de casais apaixonados. Em meio a tantos casais exalando paixão, e muitas demonstrações de afeto em público, Yumin e Yeondo acabam se sentindo um pouco constrangidos. Yumin não consegue disfarçar sua cara de desconforto com aquela situação. Ela começa a se lembrar de que já havia estado ali com Isel no passado, ela havia se divertido muito naquela época, e não imaginou que seria tão diferente dessa vez. Um pouco frustrada, ela pensa que não queria se sentir assim. Mas de repente, seus pensamentos são interrompidos, quando ela acaba tropeçando em um bloco solto da calçada. Ela começa a cair, e Yeondo, que está do seu lado, olha para ela assustado. Ele reage por puro reflexo na tentativa de segurar ela. Tudo foi tão rápido, que a única coisa que ele conseguiu fazer, foi agarrar sua testa, na tentativa de parar a queda. Mas sua mão era muito grande e pegou todo o rosto de Yumin. Todos ao redor param para olhar aquela cena. Os dois ficam congelados naquela posição por um tempo, tomados pelo constrangimento da situação, enquanto as pessoas cochicham sobre eles, dizendo que teria sido melhor se ela simplesmente tivesse caído no chão. Yeondo começa a suar frio, de tanta vergonha que está sentindo. No momento seguinte, eles já estão entrando em um café, sendo recebidos por uma funcionária que pergunta, para quantas pessoas será a mesa. Então vemos Yumin, com a cara vermelha marcada pela mão de Yeondo, ela diz que é mesa para 2, enquanto Yeondo ainda está totalmente sem graça atrás dela. Yumin está toda desarrumada, e fala que precisa ir ao banheiro primeiro, e pede para que Yeondo encontre uma mesa para eles enquanto isso. Yeondo, se sentindo mal, só consegue pedir desculpas, mas Yumin diz que ele não precisa se desculpar. Ele continua a pedir desculpas sem parar, e fala que não queria ter agarrado o rosto dela daquele jeito. Yumin fala que de qualquer forma, no final ele ajudou ela. Tentando tranquilizar ele, Yumin fala que realmente está tudo bem, e pede para ele parar de se preocupar. Mas Yeondo, olhando para o rosto dela, pensa que não consegue parar de se preocupar, especialmente por causa dessa marca em seu rosto. Mudando de cena, vemos um celular sobre a mesa tocando. É o ex-namorado de Yumin. Ele atende o telefone, e do outro lado da linha é sua irmã, que pergunta o que ele está fazendo. Ele responde que está limpando. Então ela pergunta se ele vai voltar para casa. E ele responde com outra pergunta, dizendo se pode voltar agora. Mas ela responde que não, e diz que perguntou isso,
porque estava preocupada que ele aparecesse lá. Ela diz que o pai deles falou que só vai deixar ele entrar em casa de novo, quando ele trouxer a Yumin de volta. Ele fala que entendeu, e diz que se eles não puderem se encontrar em casa, então podem se ver lá fora mesmo. Ele fala que irá ver eles mais tarde, enquanto olha para uma foto, onde ele, Yumin, seu pai e sua irmã, estão todos juntos. Então voltamos para o café, onde Yeondo espera Yumin voltar do banheiro. Mas do nada a expressão de Yeondo muda, ele sente seu corpo vacilar, assim que escuta um barulho de clique da câmera fotográfica. Ele se vira rápido para olhar de onde veio o som. E observa que foi apenas duas amigas tirando algumas fotos na mesa ao lado. Ele leva a mão ao rosto, enquanto solta um suspiro, que não se sabe se é de alívio ou frustração. E então somos levados até Yumin, que ainda está no banheiro, em frente ao espelho se encarando. Ela começa a se maquiar, tentando esconder a marca da mão de Yeondo em seu rosto, enquanto vagueia em sua mente pensando em toda aquela situação. Ela pondera que ele estava apenas tentando ajudar, então não é possível que tenha agarrado seu rosto assim de propósito, com certeza foi só um acidente. Ela se olha no espelho e resmunga para si mesma, dizendo que a culpa foi dela, por ter tropeçado igual uma boba daquele jeito. Suspirando, ela diz que definitivamente não pode ficar com raiva dele, quando tudo o que ele fez foi tentar ajudar. Mas de repente ela fica preocupada com a possibilidade de que Zell, seu ex, pudesse estar em meio à multidão e visto aquela cena patética. Assim que termina de se maquiar, ela sai do banheiro e começa a olhar em volta, procurando por Yeondo. Quando ela avista ele, percebe uma aura sombria ao seu redor. Yumin pensa que isso lhe parece familiar, ontem mesmo ele estava exatamente assim. Ela continua a olhar, e se pergunta se ele por acaso é fã de cantos, porque será que ele sempre se senta em lugares tão isolados? Yumin se aproxima, e se sentando ela pede desculpas pela demora. Yeondo diz que não tem problema. A funcionária se aproxima, perguntando se eles querem fazer o pedido, então Yeondo diz que sim, e começa a escolher. Após fazer o pedido, Yeondo pergunta a ela se seu rosto não está doendo. E se por acaso ficou com algum hematoma. Mas Yumin, sorrindo, aponta para seu rosto e diz para ele olhar, não ficou nenhuma marca, é como se nada tivesse acontecido. Ele, ainda preocupado, diz que se ela sentir alguma dor, deve avisá-lo. Yumin olha para seu celular, e mudando de assunto ela fala que notou, que Yeondo criou uma conta nas redes sociais. Ele confirma que sim, e então Yumin pergunta qual seu nome de usuário, e se tudo bem ela seguir ele. Ele passa seu usuário, e assim que ela encontra, percebe que ele não tem nem foto no perfil. Ela pergunta se ele não vai colocar uma foto, e que essa é a única maneira de sua ex poder reconhecer que é ele, mas ele apenas diz que não tem nenhuma, e que além disso, ela com certeza vai reconhecer, mesmo sem nenhuma foto. Então Yumin pega seu celular, e fala que seus amigos sempre dizem que ela tira boas fotos, e pergunta se ele não quer que ela tire uma para ele. Mas Yeondo nega, cobrindo seu rosto ele diz que não gosta de tirar fotos. Yumin se desculpa, e abaixando o celular, ela diz que se é assim, não há o que fazer. Finalmente o pedido deles chega. Yumin se lembra de que ele precisa tirar fotos do encontro, ele diz que sim e pega seu celular. Ele enquadra, buscando o melhor ângulo, e Yumin diz que não se importa de aparecer na foto, então ele pode ficar à vontade. Após tirar a foto, ele mostra para ela, dizendo que irá postar essa, e pede que ela dê uma olhada antes. Ela diz que está tudo bem, desde que não mostre seu rosto. Então ela pega o celular para olhar a foto, e diz que está ótima e que ele pode postar. Ela também menciona que parece claramente que ele está em um encontro. Ele entrega um prato para Yumin, ela pega e agradece, e ao mesmo tempo devolve o celular dele. Eles começam a comer em silêncio. E assim permanece por um tempo, eles apenas comendo, sem falar uma palavra sequer. Até que Yumin quebra o silêncio chamando por Yeondo. Ela pergunta se ele poderia olhar para ela e dizer algo. Ele, confuso, pergunta por quê. Então ela fala, que é porque a mesa deles é a mais chata dali. Yeondo olha em volta e percebe que realmente, todos em volta estão conversando, rindo e se divertindo.
Yumin, se sentindo um pouco frustrada, aponta para si mesma e pergunta se ela parece feliz. Ela fala que deveria parecer como uma mulher feliz que encontrou um novo homem, mas isso está mais parecido como apenas dois estranhos comendo juntos. Yeondo dá um sobressalto, surpreso com a reação dela. Então ele fala que pelo menos ela pareceu muito enérgica agora. Yumin rebate dizendo que se ele simplesmente disser algo, ela pode fingir e agir como se estivesse se divertindo. Yeondo fica sério e se pergunta por que ela está se esforçando tanto. Ele olha para ela pensativo e começa a resmungar algo. Enquanto bate os dedos sobre a mesa, ele fala que ela disse algo ontem. Então Yumin ativa seu modo atriz e abre um grande sorriso, como se eles estivessem tendo uma conversa super agradável juntos, ao mesmo tempo que responde, dizendo que adoraria saber sobre o que exatamente ele está se referindo. Yeondo lembra que ele havia dito que queria que seu ex a visse se divertindo com outro homem. E ela confirma que sim, é isso mesmo. Ela tenta manter um sorriso encantador, enquanto fala que sabe que é patético, como ela está agindo feito uma garota de 17 anos. Yeondo, por sua vez, se mantém sério como sempre, e pergunta como ela quer que seu ex reaja a tudo isso. Ele pergunta se a intenção dela é que seu ex abandone sua nova namorada e volte para ela. Yumin responde, dizendo que, para ser honesta, é exatamente isso que ela quer. E que se isso não for possível, ela quer pelo menos que ele perceba que ainda tem sentimentos por ela, e se arrependa do que fez. Yeondo permanece com o olhar fixo nela, e pensa que ela é realmente muito honesta. Apertando a mão com raiva, ele diz para si mesmo: é bem diferente de alguém que eu conheço. Então Yumin pergunta se não é isso que ele quer de sua ex também. Enquanto bebe um pouco de água, ela pensa que eles estão na mesma situação, e se questiona o porquê então ele está fazendo essas perguntas. Ela é tirada de seus pensamentos, quando Yeondo faz outra pergunta. Ele a questiona o que ela fará se não tiver notícias do seu ex, durante esses 2 meses. E se ele não ligar, mesmo depois de vê-la com outro homem? Yumin coloca seu copo de volta na mesa, em completo silêncio. Então Yeondo completa dizendo que é por isso que ela não deve se esforçar demais. Pois esse plano não depende de quanto esforço eles colocam nele. Yumin fica pensativa, com um olhar distante após ouvir isso, mas permanece em silêncio. Após terminarem a refeição, eles pagam a conta e se preparam para sair. E já do lado de fora, os dois se despedem, com uma saudação simples. Yeondo se prepara para entrar no ônibus, e assim que entra, ele olha pela janela e observa Yumin. Ele pensa que depois daquilo, ela não falou muito, e que ele não disse aquelas coisas com a intenção de zombar dela. Ele disse aquilo, porque por um momento, acabou ficando irritado. Pois a maneira como ela se agarra a um resultado improvável, acabou fazendo ele se lembrar de si mesmo. Enquanto ele encara seu reflexo no vidro da janela, ele pensa se é isso que significa odiar a própria espécie. Em seguida vemos Yeondo caminhando, já próximo de sua casa. Ele tem sua atenção roubada, quando escuta alguns sons de gatos miando. E ao olhar melhor percebe que tem uma outra pessoa ali também, e apesar de Yeondo não saber disso, essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos, do que Zeon, o ex-namorado de Yumin.